Sou servidor público e consegui regime de trabalho em home office ou execução da minha jornada através de teletrabalho. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Estando em home office, eu posso me mudar de cidade? Posso mudar para outra cidade? Eu posso mudar para outro estado? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo, e meus contatos profissionais estão aqui na descrição. Bem, se a pessoa, o servidor público ou o empregado público pode mudar de cidade, mudar de estado estando em home office? Eu entendo essa pergunta como se fosse formulada assim. Eu posso utilizar o trabalho em home office como solução para a remoção, para eu remover, para eu poder morar em outro lugar? Então, isso depende de algumas coisas. Você sabe muito bem que a perspectiva a partir da qual a gente analisa as perguntas que são respondidas nesse vídeo, é a perspectiva da pessoa com deficiência. Então, se eu estou falando de alguém que está querendo mudar de cidade, eu estou falando de alguém que quer mudar de cidade ou mudar de estado por causa da deficiência. Ora, mas por que alguém ia querer mudar de estado por causa da deficiência? Aí vai depender da deficiência. Se for uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, um tipo de doença grave que pode variar de sintoma ou de impacto conforme o clima da região que a pessoa mora. Por exemplo, pode ter uma pessoa que respira bem no litoral, mas tem problemas respiratórios incidentes, recorrentes, quando mora no Planalto Central, por exemplo. Agora, se a gente estiver falando de uma pessoa autista, pode ser que essa pessoa sinta crises, que fique desregulada, que entre em depressão, que enfrente todo quanto é tipo de comorbidade se ela estiver longe do suporte. Não esqueça, autistas se dividem em 3 níveis de suporte, 1, 2 e 3, mas todos eles precisam de suporte, todos precisam de suporte. Então vai ter aquele autista, mesmo de nível 1, que está morando numa cidade e está surtando porque está longe da família, porque quem dava o suporte para ele era a família, mas ele passou num concurso, foi morar em outro lugar e está surtando lá, não está se adaptando por conta disso, falta de suporte familiar. Então, qual que é a solução quando isso acontece? É pedir uma remoção por motivo de saúde, alegando e demonstrando, provando, que tem que provar a necessidade, tá, gente? Não é só ter o diagnóstico e falar, eu quero mudar para São Paulo, me muda aí porque eu sou autista. Não, você tem que provar documentalmente que clinicamente se torna necessário que você se mude para São Paulo. Ou seja, a mudança para São Paulo, do servidor que está no Maranhão, que é um servidor federal, que não tem suporte devido para tratar o seu TEA, tem que ser documentado clinicamente essa necessidade. Entende? Então, como existe também um outro tipo de adaptação, aliás, existem vários tipos de adaptação, mas existe um outro tipo de adaptação que mais ou menos pode possibilitar que a pessoa more em outra cidade, que é o teletrabalho, é que fizeram essa pergunta. Em vez de pedir a remoção, porque a remoção é o seguinte, a prova tem que ser uma prova consistente de que existe a necessidade. E aí, tem que fazer umas contas, né? A pessoa vai te remover de uma repartição para outra, pode ser que a pessoa da repartição de destino tenha alguma questão a opor. Ah, eu não tenho mais vaga aqui. É claro que existência ou não de vaga não pode ser motivo para indeferir uma remoção por motivo de saúde. Mas apesar de não poder ser motivo para um indeferimento, às vezes acontece. Tanto acontece que muitas vezes a gente é contratado para desfazer esse tipo de indeferimento através da justiça, né? Então acontece. Agora, se a pessoa tem a possibilidade de exercer o cargo em home office, aí o que ela faz? Eu estou exercendo em home office, eu vou mudar para São Paulo e fazer meu trabalho de lá. Tanto faz para o meu empregador, para o ente público contratante, o meu patrão, onde eu estou prestando o serviço. Já que eu estou prestando ele, se eu estou executando, cumprindo as metas, tanto faz. Depende, aí depende, sabe por quê? Aí depende, em primeiro lugar, de como é que você começou a exercer esse home office. Você começou a exercer esse home office como pedido facultativo, usufruindo de uma previsão regulamentar que autoriza você fazer o home office? Você não precisou dizer que
precisa de uma adaptação, de um suporte familiar. Você simplesmente viu que tinha uma norma lá que permitia que a sua função fosse exercida em teletrabalho, você foi lá e se inscreveu e, sem dizer nada da necessidade clínica que você tem de suporte familiar, resolveu se mudar de cidade. É isso que aconteceu? Se for assim, você tem que apenas verificar a norma, o que a norma diz. Por quê? Porque existem normas, a depender da instituição que regulamenta o home office, que determina que o indivíduo tem que comparecer ou para reuniões de alinhamento, ou para, enfim, bater ponto e marcar presença de tempos em tempos. Então, por exemplo, se você é um funcionário federal, mora no Maranhão, está em home office, foi morar para São Paulo, não avisou ninguém, então toma cuidado, porque se estiver dizendo na norma que você tem que voltar uma vez por semana, você vai ter que dar um jeito de voltar, certo? Vai ter outras normas que vão dizer assim, ó, você vai exercer seu trabalho em home office, mas se houver uma urgência, você tem que estar aqui na repartição em 2 horas. Aí é difícil, né? Se você está em outro estado, em outra cidade, como é que você vai chegar em 2 horas na repartição? Então, você tem que tomar cuidado com tudo isso. Existem funções, gente, atenção, existem certas funções públicas, funções de Estado, que você não pode morar fora da comarca sem autorização do seu chefe. Então, mesmo que tenha um home office, você tem que exercer o home office naquela comarca, a menos que você tenha uma autorização especial para mudar de comarca. Então, tem um monte de situações muito particulares que podem inviabilizar você utilizar o home office como solução para morar em outro lugar. Ou seja, utilizar o home office como sucedâneo da remoção. Utilizar o home office como se remoção fosse. Mas existem alguns regramentos de teletrabalho, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existe um regramento no estado de Rondônia que expressamente autoriza o servidor morar fora do estado. Expressamente, ele pode morar fora do estado, pode morar em outro estado da federação. Vai ter, inclusive, servidores que conseguem morar no exterior, exercendo o home office. Então, eu queria dizer mais uma coisa aqui. Se você lê lá o regulamento, a portaria, a resolução, seja lá o que for, que disciplina aí no local que você trabalha, no seu local de lotação, o home office, quando você pede o home office, não com base nessas normas, mas como adaptação razoável, por motivo de saúde, aí não se aplica essas regras, porque o motivo pelo qual você está exercendo o trabalho de home office é um motivo de saúde. Então, não vai se aplicar esses critérios de retorno, por exemplo, que estão previstos na norma, porque você não está exercendo o home office de maneira facultativa, eletiva, voluntária. Você está exercendo o home office porque solicitou, fez um requerimento para que fosse deferida a você a possibilidade de trabalhar em casa por motivo de saúde. E aí, nesse caso, se o despacho que concedeu o home office para a pessoa com deficiência por motivo de saúde não falar nada, aí você pode morar onde você quiser, inclusive no exterior, né? Pode até morar nos Estados Unidos e trabalhar no Brasil. Mas vai ter que comprar uma VPN, né? Porque tem sites de governo aqui que você não consegue acessar do exterior. Então, gente, se você tiver mais alguma dúvida, se eu falei alguma coisa com a qual você não concorda, se você quer tretar sobre esse assunto, coloca nos comentários, tá? Que a gente vai conversando. E eu peço a você que, se tiver gostado do vídeo, que se inscreva no canal. Dê um like, porque o like ajuda o YouTube a mostrar para mais gente o nosso conteúdo. E, finalmente, se você gostar, achou que foi útil este vídeo, eu peço a você que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.